Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Quero compartilhar com você, capítulo 6 do livro de Juízes. Vamos comentar um pouquinho de um juiz nesta noite, um dos juízes da qual vamos aprender como Deus trabalha em favor daquele em que nele confia. Juízes capítulo 6, verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Podeis vos assentar, glorificando ao Senhor. Amados, é importante nós entendermos o contexto desta história. Hoje, o culto denominado culto da vitória, e muitas vezes nós estamos aguardando a vitória de Deus para a nossa vida, e encontramos em situações tão difíceis, que muitas vezes quer fazer-nos parar na nossa caminhada. Quando nós lemos a história deste juiz chamado Gideão, nós vamos encontrar uma história comum dentro de um tempo da vida de Gideão. Gideão se encontrava inconformado com a situação de Israel, que foi causado pela própria desobediência do povo. Quando você lê a história a partir do versículo, você vai entender que os israelitas novamente, isso não significa que foi uma vez, duas vezes, três vezes, não. Gideão usa o termo, o escritor de Juízes usa o termo de escrever, dizendo: novamente os israelitas fizeram o que Deus reprovou. E diante desta circunstância, diante da desobediência, Deus permite que alguns povos, principalmente destacado aqui os midianitas, mas junto com eles outros povos nômades, certo? Começaram a saquear Israel. A história contemporânea vai dizer que os midianitas eram homens que aonde eles chegavam, eles saqueavam, eles destruíam, eles levavam cativos o que eles podiam levar como escravo, e o que eles não levavam como escravo, eles destruíam. Os midianitas eram homens maus, a sua índole era mau, o seu jeito de ser era mau. E vai dizer a Bíblia que Gideão estava informado. Gideão achou uma estratégia para esconder o trigo, e ele malhava o trigo no lugar onde se fazia o vinho. Algumas versões da Bíblia vai dizer que ele malhava o lugar onde se produzia o vinho. Ao longo da história nós vamos observar que já era uma estratégia para esconder. O povo plantava, o povo lançava semente na terra, o povo trabalhava, e quando eles iam colher, os midianitas chegavam, roubavam, saqueavam, matavam, destruíam, e começava de novo a reconstrução. Mas a um belo dia, nós vamos observar aqui, tratando com Gideão inconformado,
passado, estava no lagar malhando trigo, e nós vamos observar que agora ele, no seu trabalho, Deus fala com ele de uma maneira especial, dizendo a ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou você, varão valoroso, como algumas versões assim traz. E é interessante porque a primeira palavra de Deus tratando com Gideão, dizendo a ele: você tem valor, você não é uma pessoa comum, você é diferente, eu tenho um olhar diferente para você. E quando eu olho para esta palavra, eu começo a entender a particularidade de Deus com Gideão. E é interessante que nesta palavra de reconhecimento, Deus reconhece as virtudes de Gideão, e Deus tem um trabalho com Gideão. E Gideão ainda não tinha entendido, porque quando nós olhamos para a história, nós vamos observar na Bíblia que Gideão faz uma pergunta a Deus: se o Senhor é comigo, se o Senhor me chama de valoroso, por que está acontecendo tudo isso? Há um questionamento de Gideão com Deus. Aqui eu quero entrar no começo da mensagem para você entender nesta noite. Muitas vezes nós estamos esperando a vitória de Deus, nós clamamos ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel clamou a Deus, o povo de Israel pediu ao Senhor. O povo de Israel estava numa situação tão miserável diante da vida, que eles pediram a misericórdia de Deus, e Deus trata com Gideão, e Gideão faz um questionamento a Deus. Aí talvez você está perguntando: pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer para você nesta noite é que muitas vezes a vitória de Deus está próxima de nós. Deus está pronto a nos entregar a bênção, mas no momento que nós temos uma particularidade com Deus, que Deus está falando conosco, nós questionamos ao Senhor: por que isso veio sobre mim? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isto novamente vai acontecer comigo? Mas eu quero dizer, está acontecendo com você porque Deus tem uma particularidade com a tua vida. Ele sabe do teu valor, Ele conhece você. É por isso que o salmista vai dizer: Senhor, Tu me sonda e Tu me conheces. Deus te conhece por inteiro, Ele sabe quem é você nesta noite. Então a primeira palavra, o Senhor vai dizer a ele: homem valoroso. Quando Deus chama Gideão de homem valoroso, Deus estava reconhecendo as virtudes de Gideão. Embora o povo estivesse fora da presença de Deus, o povo estivesse pecando, o povo estivesse errando, mas Deus conheceu as virtudes de Gideão. E eu quero dizer para você nesta noite: você veio no lugar certo, está no momento certo, na hora certa e no lugar certo nesta noite, porque Deus conhece o teu valor. Aleluias. Esta era a primeira palavra para Gideão. Deus estava tratando com Gideão. Deus vai dizer para ele: eu conheço você, eu sei da tua força, eu sei que você é esforçado. Não desista, não pare, continue. Era isso que Deus estava dizendo para Gideão. Nós vamos observar que a conversa de Deus com Gideão, ele toma uma forma diferente. E a segunda palavra de Deus para Gideão é uma palavra de aprovação. Deus aprova a força de Gideão. Juízes capítulo 6, que nós lemos no versículo 14, Deus vai tratar com Gideão e vai dizer para ele: vai nesta tua força. Às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós nos sentimos sem forças para continuar. As dificuldades da vida, os obstáculos que aparecem, as adversidades que enfrentamos, elas parecem transpor maior do que nós. E muitas vezes essas situações, elas querem ser o fator de nos fazer parar. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite, dentro deste versículo: vai nesta tua força. Não pare, não desista.
Às vezes você vai olhar para a dificuldade, é como os discípulos que estavam naquele barco, e quando Jesus estava com ele, há uma tranquilidade em Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava descansando na popa do barco, Jesus estava tranquilo, e a tempestade toma uma proporção, o barco balança de um lado para o outro, e de repente ele se vê o barco indo, que ou se afundando, e eles clamam e diz ao Senhor: Senhor, socorro, não te importa, o Senhor não se interessa que nós estamos perecendo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se levantou, e o Senhor estendeu as mãos diante daquele mar, e disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E a partir daquele momento houve bonança. Eu quero dizer para você nesta noite, no teu barco, aleluias, fique tranquilo, vai nesta tua força, não desista. Ainda que o vento seja ao contrário, ainda que a luta seja tão grande para você, mas não desista, porque é com esta tua força que o Senhor vai lhe conceder a vitória. Aleluias. Nós vamos observar exatamente isso quando Deus fala com Gideão. Ele vai dizer: vai nesta tua força, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E é interessante porque ao discorrer da história, nós vamos observar que Gideão faz um convite ao povo. Convite. E nesse convite que Gideão faz ao povo, 32 mil se apresentam. Era toda a nação. A Bíblia vai dizer que quando fizeram o censo, lá em Números, a tribo da qual Gideão pertencia, que era a tribo de Manassés, tinha 32 mil. Ele faz a convocação, tinha 32 mil. Não estava diferente. E eu sei, você também sabe nesta noite, porque você conhece a Bíblia, o povo de Israel era um povo obstinado. O povo de Israel era um povo que não tinha medo, era um povo que seguia em frente. O povo de Israel era um povo que, quando se dava uma ordem, eles entendiam a ordem, eles cumpriam a ordem na íntegra. E Gideão faz uma convocação, 32 mil se apresentam. A Bíblia vai dizer que Deus tem uma palavra com Gideão, e vai dizer para ele: Gideão, é muita gente. Eu aprendo algo muito grande dentro desse contexto. Quando a gente olha para o contexto dessa história, é para a gente entender que às vezes a gente tem condições. Você faz um apelo, aparece um monte. Você faz um apelo, você consegue muito. Mas Deus não quer abençoar você no muito, Ele quer abençoar você no pouco, para que você entenda Ele sendo o Senhor da sua vida. E aí de repente Deus fala para Gideão: diga aos covardes e aos medrosos que retornem para sua casa. E a Bíblia vai dizer que voltou 22 mil. Só 22 mil. Ficou 10 mil soldados ainda com Gideão. E Deus diz para Gideão: ainda é muita gente. Eu entendo aqui que nós temos que trabalhar a dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é melhor que viver na dependência humana. Gideão estava esperando da dependência humana, mas Deus queria que Gideão entendesse que todas as coisas estão no controle das suas mãos.
Deus faz uma promessa, Deus promete vitória a Gideão, e ele vai dizer: você vai livrar os Israel das mãos dos midianitas. Gideão estava esperando na força do braço, mas Deus estava dizendo: a vitória quem vai dar, você só vai ser aquele que vai levar o povo para a vitória. A Bíblia vai dizer que Deus trata com Gideão mais uma vez, e vai dizer para Gideão: desce ao riacho, ali você vai escolher. E resumindo, Gideão lá no riacho separa, e a sua separação foram apenas 300 homens. Dos 32 mil, apenas 300 que ficaram. E desses 300 homens, Deus deu vitória a Gideão. Aí talvez você está perguntando: pastor, o que o senhor quer dizer nesta noite? Eu quero dizer para você: vai nesta tua força, valão valoroso, porque Deus tem vitória para você. Você não está sozinho. Deus está lutando contigo esta batalha. Você não está sozinho. Deus está contigo na sua jornada. Você não está sozinho. Deus está trabalhando ao teu favor. Você não está sozinho. Ele está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Aleluia. Então saia nesta noite levando esta palavra para a tua casa. Deus te conhece, você tem um valor, ainda que alguém diga ao contrário, ainda que alguém fale diferente, mas eu quero dizer para você nesta noite: vai nesta tua força, porque você vai vencer, e a vitória está perto. Viva na dependência de Deus, e Ele vai te socorrer a todo instante. Aleluias.